Muito boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pelo canal 19 da NET, 12 horas com 44 minutos. Uma boa tarde também para você que acompanha pela rede mundial de computadores através do santamaria.tv.br. Você pode participar da nossa programação enviando sugestões de pauta através do e-mail jornalismo@santamaria.tv.br. Para interagir ao vivo pelo telefone 3028 3045, acessando também as nossas redes sociais, facebook.com/TV Santa Maria e seguir pelo Twitter, @TV Santa Maria 19. Estamos, como dissemos, com a programação ao vivo, acompanhando em tempo real as manchetes também, a dimensão do... geralmente nós privilegiamos as manchetes locais, nos fatos locais, nas manchetes de chamada. Mas, indiscutivelmente, o cenário político do país está de tal forma na agenda, na pauta, no cenário prioritário, que o nosso programa praticamente se reverteu, né, a trazer os destaques das últimas horas, entre as quais essa do Nelson Jobim, que mandou o recado, está publicado no jornal Folha de São Paulo hoje, não contem comigo. E também esse recuo do presidente Michel Temer. Dizia aqui com o nosso convidado que num momento como esse de cenário de crise, mais do que nunca se evidencia a composição desse perfil de crise, se evidencia, se torna latente quando as decisões são assodadas e revistas horas depois, não é nem no dia seguinte. Você tem aí um intervalo de poucas horas, não dá nem para dizer 24 horas, que seria no dia seguinte. No intervalo de poucas horas já há uma revisão da decisão e se volta atrás. Esse é o perfeito cenário da crise, ou seja, o conjunto por onde tramitam as decisões não estão harmônicos, eles estão em litígio. Ora, uma decisão é posta e sob o impacto da repercussão negativa, ela é revista e se toma uma outra decisão para rever, refazer, recompor aquela decisão que anteriormente tinha sido tomada. Então o presidente recuou e revogou o decreto das Forças Armadas em Brasília. Isso levou a uma cogitação básica. Será que o presidente tomou uma decisão equivocada, premido pela urgência do instante, pelo tensionamento? O deputado federal Rodrigo Maia disse ainda no Jornal Nacional, poucas horas depois, disse: eu telefonei, não foi nem nós, ele disse, eu telefonei para o presidente Michel Temer e lhe pedi a Força Nacional. Vejam bem que tem uma diferença entre Exército na rua e a Força Nacional, que é uma composição de instituições que compõem uma determinada força-tarefa institucional. Quando ele disse isso, se rompeu um novo cenário de crise, Câmara versus Executivo, exatamente no momento delicado em que o presidente não pode, em nenhum momento sequer pensar em trincar a relação exatamente com a Câmara dos Deputados, o que levou a rever essa decisão já agora pela parte da manhã. Esse fato, pela cobertura dada na televisão ontem à noite, somado a outros que se podem chamar de o tom da cobertura, levou o ministro secretário-geral da presidência, na verdade ele tem foro de ministro, né? Vocês lembram daquele episódio que foi dado com o ministro para uma questão de blindagem. Levou o ministro secretário-geral da presidência, Moreira Franco, a procurar, ainda na segunda-feira, a notícia foi relatada hoje, o diretor-presidente das organizações Globo, José Roberto Marinho, para pedir-lhe, né, questões relativas ao tom que a cobertura estaria dando, bem como, segundo ele, ao excesso de cobertura para fatos políticos em detrimento. Vocês devem observar que o Jornal Nacional, que habitualmente terminava sempre no máximo 21 horas e 10 minutos, e comumente às 21 horas e 5 minutos, está se prolongando até, por vezes, 21 horas e 40 minutos. Ontem começou 15 minutos mais cedo, começou às 20h15 exatamente para ter maior cobertura. O presidente da Rede Globo disse que a conversa foi amena, que recebeu o pedido de tom conciliatório de Moreira Franco em nome do presidente da República, mas disse que a Rede Globo vai continuar fazendo jornalismo. E o seu diretor Ali Camel disse que vai continuar retratando a posição da televisão, que não tem nenhum lado. Como se vê, também a imprensa está neste jogo, neste cenário de o que está sendo dito, o que está sendo retratado, o que afinal ganha foros de verdade de lá para alcançar o restante do país. Bom, nós sempre abrimos o programa com uma entrevista. Como disse hoje, essa excepcionalidade, a gente está retratando esses assuntos do momento, do cenário político. Hoje aqui nós recebemos a presença do professor Selvino Antônio Malfatti, autor do livro que está em nossas mãos e que ele generosamente nos encaminhou com antecedência, A Experiência Italiana
da corrupção política, o Partido da Democracia Cristã. Na verdade, ele traz um enfoque de método para a cobertura sobre a criação, a ascendência e depois que eu posso dizer aqui, a degeneração, não, né? Da democracia cristã, sobre vários impactos. Só que o pano de fundo, e por isso nós convidamos o professor a falar, é sobre esse tema, corrupção política, corrupção na política. Professor, que bom que o senhor está aqui conosco, atendendo ao nosso convite. Boa tarde, professor. Boa tarde, muito obrigado. Professor Selvino Antônio Malfatti. Então, professor, esse livro aqui se deve ao quê? Um trabalho de construção de tese, professor? Foi um trabalho de pesquisa a nível de pós-doutorado. Eu lecionava na Unifra, já tinha me aposentado da universidade e um dia desses estava lendo o livro, o dicionário de Norberto Bobbio, e ele falava sobre a democracia cristã. Eu disse, mas eu só conheço uma democracia, como é que temos uma democracia com adjetivo? A cristã. Aí me interessou, disse, vou pesquisar isso, e daí fiz um projeto e fui para Milão e fiquei lá um tempo pesquisando isso. É mesmo, professor? Quanto tempo o senhor ficou lá, professor? Quase um ano. Eu vi que o senhor, então daí se justifica essa sua farto material que compõe a bibliografia aqui com referências de autores italianos, professor. Praticamente são só autores italianos. Notei aqui, inclusive com publicações da imprensa, de como é que o professor... Mas como hoje a gente tem internet, eu imaginei que o senhor tivesse feito uma pesquisa via internet. Mas falemos sobre essa questão que chega Tem dois fatos muito interessantes que se correlacionam a partir daí. Anteontem, foi comemorado 25 anos, sei que dá para dizer assim, 25 anos da referência da Operação Mãos Limpas na Itália, né? Uma referência de uma incursão muito forte de um magistrado, Giovanni Falcone, Isso. Né? E que atravessou um poder, um sistema organizado, um sistema mafioso, à custa de ferro, suor e sangue, como se diz, né? Sim. E que se desbaratou um contingente de corrupção política que criou uma linha divisória antes e depois, professora. Sim, eu posso dizer o seguinte, que o divisor mesmo, o início dessa tragédia, como se diz, que terminou, quando terminou, foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Tanto a Itália como a Alemanha estavam destroçados. Sim. E aí surge a ideia de fundar um partido para reerguer. Mas teria que ser um partido que, vamos dizer, que atraísse as massas. Então foi feito um partido com forte ética. E a ética escolhida foi a ética cristã. Não propriamente a católica, mas a ética cristã. E isso aí proporcionou o quê? Que realmente conseguisse a coesão entre toda, né, boa parte da população para reerguer a Itália, principalmente, e a Alemanha. E realmente, de 45 até 90, esse Partido da Democracia Cristã fez tudo pela Itália e reergueu e trouxe a Itália para o patamar dos países desenvolvidos. Mas a partir da década de 90 que vai começar o declínio por causa da corrupção. Declínio. Como é que eu já li que o juiz Sérgio Moro se inspirou nessa operação, né? Mano Politi, Mãos Limpas, para lá no início de toda essa saga que ele vem empreendendo, né? E que agora parece que as coisas ganham uma novos vieses que não remetem mais àquela posição inicial que estava antes. Onde é que se entra nesse antro, nessa estrutura? O que é a corrupção sob esse ponto de vista da sua pesquisa, professor? A corrupção, vamos dizer, ela se torna problemática quando ela se torna endêmica. Isto é, quando ela perpassa toda a sociedade. E a sociedade, além de não ter força para fazer nada, ela parece que está concordando. Então, na Itália, a partir de 90, começa uma organização criminosa que vai do topo até a base.
desde o último vereador até o presidente do conselho, que seria para nós presidente da República. Passando pelos prefeitos, senhores? Passando pelos prefeitos, pelos deputados, pelos juízes. Né? Juízes. Quer dizer, se tornou endêmica. Toda a sociedade se tornou corrupta. E então, a partir daí, é que começou a ação do Moro. O Moro era presidente do conselho, lá na Itália. Aldo Moro. Aldo Moro. Foi assassinado pelas Brigadas Vermelhas. E acho eu que o nosso juiz Sérgio Moro se inspirou bastante no que aconteceu, na história da Itália, no que aconteceu, para começar esse movimento aqui no Brasil também. E, claro, como você disse, não era característico só da democracia cristã, era do Partido Comunista, era do Partido Socialista, era, enfim, todos os partidos queriam, né, aproveitar-se do Estado. Um dos pontos que dá essa divisão, que dá esse fulcro para que se tenha referência entre antes e depois, é o assassinato de um personagem ligado a Mário Andreotti, é isso? Já na década de 90? Isso, Saulo Lima, que era deputado pela Europa, né, no Parlamento Europeu. E também o outro juiz assassinado foi o tal de Borsellino. E praticamente os assassinatos principais aconteciam na Sicília. Mas depois eles se espalharam pela Itália toda. O que era o assassinato, professor? Era a justiça pelas próprias mãos? A sociedade via isso, reconhecia isso? Não, a sociedade não reconhecia. Por exemplo, quando assassinaram o Aldo Moro, houve uma reação profunda da sociedade e de tal maneira foi o repúdio que todos os partidos se uniram, aliás, para formar o gabinete. Sim. Foi assim o único momento em que houve um consenso partidário de todos eles para formarem um gabinete para justamente começarem a reação. Tem uma outra questão que eu acho bastante... Eu estou fazendo esses vínculos para depois chegar numa correlação Brasil-Itália dessa construção que o senhor faz aqui. É a democracia cristã e as alianças. Historicamente no país, nas últimas eleições, governos têm sido construídos à base das alianças. E muitas vezes delas até com cunho fisiologista, uma vez que não se configura com nenhum princípio de ideologia, seja de centro ou de esquerda. Ainda que aqui o senhor nomine, né, a coligação centrista, a coligação de esquerda. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, como os governos também ajudam a compor essas chamadas maiorias a partir dessas coligações. Na Itália, o que acontecia era o seguinte: o Partido da Democracia Cristã praticamente conseguia, em todas as eleições, em torno de 35% a 39% dos votos. O Partido Comunista conseguia em torno de 29% a 30%. Eram os dois maiores opositores. Eram os dois maiores. E então, o que a Democracia Cristã fazia? Ela fazia, em vez de trazer o Partido Comunista para o governo, fazia aliança com o Partido Socialista, que era o terceiro. Então, sempre os comunistas ficavam aleijados. Só conseguiram uma vez o poder. Senão, a maioria era conseguido com o terceiro partido, que era o Partido Socialista. E pelo que eu li, essa sustentação de maioria, essa solidez de maioria que eles construíram durante longos anos, né? Sim, quase 50 anos. Quase 50 anos criou essa hegemonia que também contribuiu para a derrocada logo mais adiante. Com certeza. Quando começaram as denúncias assim de corrupção, os adeptos dos partidos, né, foram fugindo, foram se retirando, como diz o ditado. Né? Quando o navio começa a afundar, os ratos se vão. Aí o senhor chegou na questão onde eu gostaria de trazer já então para esse nosso cenário, fazer uma correlação exatamente nisso. Onde é que a sociedade entra? Onde é que a corrupção começa? Onde é que o sistema não é corrupção, né? Onde é que o sistema corrupto, o sistema que está contaminado, o sistema que está de forma endêmica tomado, ou seja, em todos os seus poros, em todas as suas relações, onde é que ele começa a ruir, onde é que ele começa a não fazer mais sentido, não mais se sustentar, e que nesse momento parece que aí a sociedade que estava alijada do processo, né,
parece ser ela que vem a fazer uma reorganização do sistema. O problema das alianças na Itália era uma coisa, e as alianças que começaram depois da redemocratização é outra coisa. Na Itália, a aliança era feita em base de, vamos dizer, minimamente afins. Sim. Tanto o Partido Socialista como o Partido da Democracia Cristã tinham alguns pontos minimamente afins. Então, era feita uma aliança sobre alguns pontos que todos concordavam. Por exemplo, não podia fazer com o Partido Comunista porque batiam-se de frente. Aqui no Brasil, o que acontece? Aqui no Brasil é diferente. O critério é econômico, o critério é pecuário. Pecuniário. Então, não é porque eu vou fazer aliança para conseguir uma maioria em si, com algum partido que está minimamente afim ao meu, mas que concorda em receber cargos, que concorda em receber propinas, que, enfim, né? Que concorda em alguma coisa que ele tenha vantagens econômicas. É a prevalência do toma lá da cá e no da cá, quanto que vai caber para mim, diz o corrupto, né? Exatamente. O que eu ganho. O que eu ganho? Pois é o que tem se visto nos relatórios, né? Toda essa série de coisas aqui no Brasil tem se visto exatamente em função disso. Onde é que está dando a distorção? São exatamente nos valores que toca para cada um. Ou seja, não são nas afinidades políticas de espaços políticos. É isso que o senhor quer dizer, né? Isso. Não se disputa o espaço político, se disputa o quanto se vai ter no rateio da propina. Aqui o senhor diz aqui, a crise de Manipulite na década de 90, a fere de morte. Que crise foi essa da Operação Mãos Limpas? Bem, ali é quase igual ao Brasil. Eles chamavam tangente. Eu achei que fosse, por isso a correlação, né? Eram as tangentes. As tangentes eram as propinas pagas, por exemplo, alguém vencia um contrato, uma licitação, etc. E para ter o apoio, ele recebia tanto por cento. Sim. Então, era as tangentes na Itália. E aqui no Brasil são as propinas, é a mesma coisa. Então, os dois caminhavam passo a passo. A experiência italiana da corrupção política. Baseado no que o senhor leu, estudou e sobre essa experiência secular que tem os italianos, né, com o berço da história, a gente sempre tem muito a aprender em qualquer texto deles, ainda mais o senhor que passou um ano lá. Parece que nós não estamos aprendendo muito com tudo que está à tona, nós, no sentido geral do brasileiro. Porque até mesmo o presidente, sabendo com todo o envolvimento que estava, deu seu luxo, né, de ser gravado em sua casa, mesmo em todas as circunstâncias que tem. Quer dizer, a própria imprensa está dizendo, ontem o ministro do STF ainda disse, o que nós estamos, o Brasil, de que está valendo uma operação como a Lava Jato, tem inspiração nesse processo todo, que quer cortar a corrupção ao meio, se parece que não está tendo todo o efeito necessário prático no sentimento cultural de cada um. Você tem razão, mas temos que ter uma outra perspectiva de tempo. Por exemplo, isso aí que estamos vivenciando, temos de 15 a 20 anos no máximo, né? A Itália demorou muito mais. Quer dizer, começou lá em 90 e ainda começa. Por exemplo, o Silvio Berlusconi, que foi primeiro-ministro da Itália, né, está no processo de Manipulite. Ele está sendo processado. Poderoso empresário de mídia e esporte, inclusive. Exatamente, né? Ele cavalheiro, um grande cavalheiro. Mas o que aconteceu? Ele conseguiu passar uma lei que, enquanto fosse governante, o processo não poderia andar. Então, por isso que agora ele saiu do governo e agora o processo está andando. Provavelmente será condenado. Bom, outra questão que é bastante forte, já a partir do título, é que a experiência italiana da corrupção política. Temos então o país e temos o crime endêmico pela corrupção e pela política. Se é pela política, ela envolve as instituições como um todo. Aí que é o interessante. Não é somente o poder executivo que lida com os contratos e que detém a exclusividade do poder da contratação com os grandes negócios, mas também o legislativo, que, como o senhor disse agora na questão do Berlusconi, corrobora com a emissão e criação de leis, né? Exato. E veja bem, na Alemanha,
também houve corrupção política, mas eles cortaram o mal pela raiz imediatamente. Né? Houve lá uma negociata com uma empresa norte-americana, onde os promotores do negócio ganharam milhões, etc. Mas imediatamente o Poder Judiciário cortou as asas e terminou. Parou a corrupção na Alemanha imediatamente, enquanto que na Itália ela continuou e tem as suas repercussões até atualmente. Uhum. Outra questão também que parece também necessária reflexão para a nossa atualidade é a questão, como o senhor disse muito bem, que ele levou a pesquisar, né? Democracia adjetivada de cristã. A democracia não seria ampla, geral e restrita? Exato. E aqui ela ganha uma adjetivação de cristã e, ao contrário do que se suporia de ela ter uma determinada condição, ela tem até, parece, segundo a sua pesquisa aqui, uma proximidade com o comunismo, que era um regime muito forte, fechado, totalitário na época. E ela sucumbe, ao mesmo tempo sucumbe lá o totalitarismo, a democracia cristã também passa a sucumbir na Itália. Claro, o primeiro momento tudo foi bem, porque tinha dois grandes inimigos que os italianos não queriam. Quais eram esses dois grandes? O fascismo, claro, que tinha sido derrotado, né? E o comunismo, que tinha um partido, o segundo partido mais forte da Itália. Então os dois não eram bem vistos. Para combater os dois, foi criada a democracia cristã. Diga-se de passagem que o grande criador, foi o De Gasperi, Alcide De Gasperi, que no período do fascismo ele ficou trancado, ele ficou escondido dentro do Vaticano. E aí se formou toda essa base do novo partido. Veja só que só num curto espaço de tempo, aí a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, 77 anos, não, 72 anos, né? 72 anos, que não é uma eternidade, são 72 anos. A Itália vivenciou regimes em que o povo foi cingido até a sofrimentos, né? Sim. Sofrimentos seculares, como você vê aí, sofrimentos de caráter assim, não somente políticos. Quero trazer essa referência ao Brasil. Nossa democracia é tão incipiente, tão novinha, né? Retomamos aí início da década de 80, final da década de 80, se voltou a votar para presidente. Agora eu quero a sua experiência pessoal sobre isso. Aquela história de povo secular e com todas as adversidades em que envolve a sua gente, o seu povo, a sua cultura e o nosso país aqui. Estamos distantes desse debate, é por isso que ocorre a corrupção aqui, não há politização suficiente no país, caminhamos para novos dias. O que o senhor pode refletir já sobre isso, professor? Eu refleti e veja que eu já tenho meus cabelinhos brancos, né? E com admiração. Já eu passei para vários regimes difíceis, né? Por exemplo, Getúlio Vargas, eu nasci no período de Getúlio Vargas, depois passei para toda aquela agitação, né, dos governos militares que tomaram o poder, de Brizola, né, depois todo o regime militar. O regime militar no Brasil, ele não foi, vamos dizer, totalitário. Sim. Ele foi autoritário. Autoritário, uma diferença bastante significativa. Bastante significativa. Mas havia, vamos dizer, uma vigilância muito séria, muito penetrante. Eu me lembro que um dia eu estava dando aula de história, e daí um aluno me fez uma pergunta e eu comecei a fazer uma digressão. E aí um alto-falante, que eu não sabia que tinha em sala de aula, disse assim: professor, volte ao tema. Veja só, Big Brother, professor. Estava um não o Big Brother da Globo, o Big Brother do... do governo. Do 1984. 1984. Que tinha um sistema de vigilância, né? Isso. Você vivia sempre com a sensação de que atrás da parede tinha alguém nos vigiando, né? Livro bárbaro aquele. Ele tem outro, do mesmo autor, né, que é A Revolução dos Bichos, também, mas é belíssimo. Então, veja só, essa sua reflexão nos contribuiu bastante. Cumprimento pelo seu trabalho, por disponibilizar aí. Como é que se pode encontrar quem é interessado em adquirir o seu livro, lê-lo? O senhor lançou ele na Feira do Livro, né? Ele está à disposição no
no SESMA, na livraria do SESMA. Livraria do SESMA. Professor Silvino Antônio Malfatti, A Experiência Italiana da Corrupção Política, o Partido da Democracia Cristã, uma história de um partido com uma longa hegemonia política no coração da Europa, em tempos de superação, diga-se de passagem, né? Em que se reconstruía o mundo a partir dali, e o seu declínio em função não só da atuação interna, pela prevalência de corrupção, como pelas circunstâncias em que o mundo se agitava naquele tempo. E uma correlação com que o país também possa permitir e refletir. Já que a história se repete, professor? Muito obrigado, viu, seu André. Por favor, tá? Apareça sempre que quiser aqui. Nossa TV comunitária está sempre de portas abertas. Tá bem, professor? Tá bom, obrigado. Olha, depois do intervalo nós temos mais informações, sempre muito mais informações. Tem, entre outras, o resumo esportivo. O Periquito vai jogar em casa de portões fechados no sábado. O Internacional em preparativos e conta com a torcida para fazer a diferença. Quer enfrentar a melhor campanha do estado para buscar uma passagem para chegar à finalíssima. Mas antes tem que ter um bom resultado em casa para ir até o 19 de outubro em Ijuí. O Santa Maria agora tem o apoio cultural de Unimed. Santa Maria Novo Unimed Car voltou ainda melhor. Sindiágua, Rio Grande do Sul, não deixe privatizar esse bem. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. Nós já voltamos.